E aí, missionário, paz e bem ao seu coração. Aqui quem vos fala é, claro, Jadson Cantuária. E no vídeo de hoje eu gostaria de trazer aqui alguns elementos importantes da carta aos carismáticos, né? Uma carta tradicionalmente aí feita pelo nosso presidente Vinícius Simões a cada 2 meses do ano. Então tem tempo que eu faço aqui regularmente, tem tempo que eu não faço, mas sempre o começo do ano é um momento muito importante a gente falar sobre essa carta. Por quê? Porque é o momento em que o Vinícius Simões ele vai tratar sobre um pouco do tema do ano, da palavra do norteador, e também vai nos dizer, né, o que nos esperar para esses 2 primeiros meses, mas também para o próximo ano, para esse ano que está começando. Então vamos com tudo agora, analisar alguns elementos importantes dessa carta de janeiro e fevereiro desse ano de 2025. Antes de passar para o tema desse vídeo, gostaria de conversar com você que mora no Tocantins e gostaria de adquirir os produtos da RCC, principalmente os que estão em lançamento, os acessórios, livros, apostilas, tá? Você tem a chance de pedir comigo e não pagar nada de frete. Você compra no preço do site e não paga nada de frete se você mora em Palmas. Se você mora em outras cidades, a gente consegue então aí um combinado para você pagar talvez uma taxa, né, para chegar na sua cidade, tá? Mas se você mora em Palmas, você tem a chance de pedir o produto, pagar no preço do site e não pagar nada de frete. Vamos ao tema do vídeo. Então, meus queridos, estou aqui no site da RCC Brasil. Vinícius Simões envia carta aos carismáticos para janeiro e fevereiro de 2025. E qual é o tema da carta? Não poderia ser diferente, né? Pela virtude do Espírito Santo, transbordeis de esperança. Então, o Vinícius Simões ele começa a carta trazendo os elementos do tema, né, da palavra de Romanos. Ele fala sobre primeiramente sobre esperança, e ele destrincha muito bem a palavra esperança, traz alguns pontos, e um dos pontos que eu achei interessante aqui foi quando ele fala sobre a pessoa que está esperando, a pessoa que tem esperança é aquela que tem uma vivência de fé. Ela tem fé porque ela tem esperança. Ela espera em alguém, ela espera em Deus, ela espera que um dia verá Cristo, ela espera que um dia verá Deus. Então essa esperança ela tem muito a ver com fé. Então eu achei muito legal quando ele trata disso aqui, né? E eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Se nós queremos, né, ter a esperança, nós temos que ter fé. Então, esse é o primeiro ponto que o Vinícius traz aqui para a gente refletir dessa carta aos carismáticos de janeiro e fevereiro. O trecho que eu queria destacar aqui, que eu achei mais importante para a gente falar sobre essa carta aos carismáticos, quando ele fala assim, ó, e quem mantém essa chama da esperança bem acesa em nossos corações é o Espírito Santo. Então aqui, nos últimos parágrafos, ele traz os pontos mais importantes na minha visão. O que mantém o nosso coração, a chama da esperança acesa em nossos corações, é o Espírito Santo. E é legal porque ele traz essa ideia mesmo, né, de que se nós temos essa esperança acesa, quem nos mantém ela é o Espírito Santo. E aqui eu gostaria de lembrar que os discípulos, os apóstolos, eles estavam sem esperança antes de receber o Espírito Santo. Eles conviveram com Jesus 1, 2, 3 anos, vendo milagres acontecendo, recebendo os ensinamentos, tudo acontecendo, mas eles só tiveram a esperança viva no seu coração, a esperança de que veria Jesus, de que poderia morrer, que mesmo assim estaria junto com Jesus, foi só depois de receber o Espírito Santo. Então, o que mantém a esperança viva em nossos corações é o Espírito Santo. Então, isso é uma parte que acho que é fundamental para a gente entender. Se nós queremos manter a esperança em Cristo, a esperança num Deus vivo que vem para nos salvar, se nós queremos manter essa esperança viva em nossos corações, nós precisamos de quê? Estar cheios do Espírito Santo. E ele continua, né? Pela virtude do Espírito. Significa, pelo menos, não menos que pelos méritos, pela ação, pela competência. Né? Ou seja, pela virtude. É o mérito, é a ação e a competência do Espírito em nós. Podemos transbordar, está aqui, ó. Podemos transbordar de esperança, né? Essa parte aqui eu achei ela fundamental. Então, ou seja, pelos méritos, pela ação e pela competência do Espírito Santo em nós, nós vamos transbordar, de esperança. Eu achei, assim, para mim essa passagem
ela salta muito essa palavra transbordar. Para mim é a palavra que mais salta aos meus olhos nessa palavra norteadora, essa expressão transbordar. Porque se eu tenho dentro de mim uma chama viva, o Espírito Santo, que pelo mérito, pela ação e pela competência vai agir em mim, então o que que vai acontecer? Eu vou transbordar, eu posso transbordar. E é claro que o poder é justamente isso, né? Eu posso transbordar. Se eu quiser, eu posso transbordar. Mas eu preciso ter, né? Eu preciso ter dentro de mim. Não se agou uma horta, uma planta, se não tem água. Não se joga água numa planta se não tem água. Então eu só vou poder jogar água numa planta se eu vou ter o balde para jogar essa água. Então eu só vou transbordar de esperança se dentro de mim, pelo mérito, ação e competência, o Espírito Santo age na minha vida. E aqui vem a reflexão importante que ele diz, né? O quanto temos deixado o Espírito Santo agir dentro de nós. Olha o que a pergunta, né, que o nosso presidente faz para nós. O quanto nós temos deixado que o Espírito Santo haja dentro de nós. Porque aqui, eu acho interessante essa expressão, porque o Vinícius está perguntando para servos. Essa expressão, essa carta aqui não é uma carta que vai para, sei lá, o povão. Não, é uma carta enviada aos servos do movimento Renovação Carismática Católica. Então, se é uma carta enviada aos servos, é importante perguntar o quanto. Não se eu estou ou não cheio do Espírito Santo, mas o quanto eu estou cheio do Espírito Santo. Porque a nossa vida de servo, ela é de altos e baixos. Então, nesse ano, eu estou lá em cima do Espírito Santo, eu estou vazio do Espírito Santo, eu estou vazio de esperança, eu estou vazio da ação do Espírito na minha vida. Você que é servo sabe disso. Você sabe que existem esses momentos de aridez. Então, como é que está essa ação do Espírito em minha e na sua vida? Aí aqui ele responde, né? Pessoas cheias do Espírito são dóceis ao Espírito Santo. Pessoas tomadas por ele transbordam de esperança. Olha só que frase fantástica. Pessoas cheias do Espírito, s- é, pessoas dóceis ao Espírito Santo, pessoas tomadas transbordam de esperança. Se você é dócil ao Espírito, se você deixa o Espírito agir na sua vida, você transborda de esperança, né? E aí, por fim, né, o que significa transbordar de esperança? Aqui ele fala, né? Significa anunciar aquele que é a razão de esperança. Lembra do link que eu falei no vídeo anterior? Aqui ele já faz o link. Transbordar de esperança significa anunciar. E aqui eu acho fantástico como que um verbo pensado lá há 3 anos atrás, ele casa justamente aqui com o jubileu de ouro da igreja, jubileu de ouro não, jubileu da igreja da esperança, e também com o tema do ano, que é transbordar a esperança. Eu transbordo de esperança no anúncio, o anúncio com a minha vida, com o microfone, com o violão, com o abraço, com o sorriso, eu anuncio a esperança transbordando-a. Isso é fantástico, né? Anunciar a graça de um acontecimento, o encontro pessoal com Deus. Então, eu anuncio essa graça de ter me encontrado com alguém fantástico, que é Deus. Em 2025, né, a RCC pois é encorajada a anunciar a palavra de Deus, assim como fez Jonas, né, chamando o povo a se converter. Então, essa carta ela traz muito, muito para nós, e ela sintetiza essa ideia de que eu preciso ter dentro de mim a ação poderosa do Espírito Santo para que eu possa transbordar. Só transborda a esperança, só transborda de esperança aquele que, por ação, por mérito e competência, deixa o Espírito Santo agir dentro dele. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo se você entender que ele é relevante para alguém. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.